Então eu quero que vocês entendam isso. Nesse contexto aqui que nós estamos lendo, Tiago ele vai falar sobre isso para os irmãos, mostrar aos irmãos que a vida com Deus, ela precisa ser no cumprimento da palavra. Não de filosofias, de conversa, de cerimônia, não de questão de vida formal, religiosa e etc. Não dentro de emoções, não dentro de práticas daquilo que se vive dentro da filosofia religiosa. Tiago vai dizer aqui, sejam cumpridores da palavra e não se enganem com discursos. O que é cumprir a palavra, irmãos? O que é ser cumpridor da palavra? É aí que nós temos que buscar parar para entender isso aqui. Tiago vai trazendo uma sequência de orientações e ele vai dizer, olha, a religião pura, imaculada. O que é a religião? Que o povo entende que para viver com Deus. O povo entende que para viver com Deus tem que estar na religião cumprindo as devoções, os sacrifícios, a formalidade, a vida religiosa. Tiago vai dizer, não é essa a religião que Deus quer. Não é esse o caminho que leva o homem a Deus. Não é por aí que vocês vão estar dentro da direção de Deus. Tiago vai dizer, a religião pura e imaculada é visitar os órfãos, socorrer os necessitados e se purificar da impureza, da corrupção do mundo. A palavra nos ensina isso. A religião que Deus quer que você viva não é a formalidade dentro de instituição religiosa. A religião, aquilo que liga o homem a Deus é Jesus. É você viver guardando e praticando a palavra dele. Não é nenhum conceito, nenhuma formalidade de religião. E Tiago vai dizer, sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com discursos vãs, com entendimento vã, com uma vida vã, com uma religiosidade vã. Nós temos que ser cumpridores, praticantes da palavra. Aí vem a questão agora. O que é praticar a palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus é eu me filiar a alguma religião e viver dentro das regras, das normas, da formalidade dela? O que é praticar a palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus é eu começar a viver dentro da formalidade religiosa, cumprindo os rituais, os sacrifícios, as obrigações, vivendo ali as normas, as regras, dentro de alguma religião. É isso que é praticar a palavra de Deus? E qual é a religião que se deve estar para estar em Deus, para ser de Deus verdadeiramente? Qual é a religião que leva você a estar em Deus? Aonde Jesus ele nos mostra alguma religião para a gente estar, para a gente viver, para a gente praticar suas obrigações nela, para ser de Deus? O que é que a palavra mostra? É isso que nós temos que buscar entender. Praticar a palavra de Deus, irmãos, não é viver uma prática de vida religiosa, de observações, rituais, cerimoniais, tarefas e obrigações religiosas. Praticar a palavra de Deus, irmãos, é fazer aquilo que Jesus ensinou. Amar o próximo, fazer o bem a quem faz mal, não julgar segundo a aparência, ser sim, sim, não, não. Praticar a palavra de Deus em relação à minha vida com Deus é fazer aquilo que Jesus ensinou, é buscar estar nele, que ele é a verdade, é se conduzir por ele, que ele é a luz, é crer nele por onde somos salvos, é entrar por ele para ter acesso a Deus. Praticar a palavra de Deus é isso, irmão. É eu não me desviar do que Jesus ensinou. Se Jesus me ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, por que eu vou achar que eu vou chegar a Deus por meio de alguma religião? Por que eu vou me gloriar que sou de Deus por meio de religião? Por que eu acho que sou de Deus e o outro não? Porque eu estou nessa religião e o outro não está. Se Jesus não ensinou isso, se esse não é o meio nem o caminho, praticar a palavra de Deus
é crer que eu sou salvo por Cristo, porque Ele morreu por mim para me dar essa garantia de salvação. Então por que é que eu vou viver crendo que eu sou salvo? Porque eu estou dentro de uma religião? Porque eu estou cumprindo isso? Porque eu sou praticante? Porque eu guardo isso? Que nem como hoje as pessoas vivem no entendimento de fé com Deus, de salvação, de vida com Deus, por meio das religiões. Praticar a palavra de Deus é eu me converter disso e me voltar a Cristo e guiar-se por Ele. Ele disse, quem me segue não andará em trevas. Então praticar a palavra de Deus é seguir a Jesus. E como é que eu sigo a Jesus? Guardando tudo o que Ele ensinou. Foi Ele quem disse que compara o homem prudente, que edifica sua casa na rocha, aquele que ouve e pratica a sua palavra. E para que eu seja salvo, estando em Deus, é praticando a palavra de Cristo. É crendo em Jesus, é estando em Jesus e a palavra de Jesus me guiando. Foi isso que Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 do capítulo 8 de João, Jesus vai dizer que é Ele mesmo quem liberta. Ele é essa verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Então, quem liberta é Ele. Então, se eu creio nisso, por que eu vou estar atrás de ritual religioso para abrir caminho, para libertar, para conquistar vitória, para conquistar isso, para receber isso e aquilo outro de Deus, se Jesus não ensinou isso? Temos que ser praticante da palavra de Cristo. Não é ser praticante de vida religiosa. A religião pura e imaculada que nós devemos praticar é a palavra de Cristo, porque Ele é o verdadeiro religare com Deus. Religião nenhuma liga o homem a Deus. O religare de Deus é Jesus. Nós temos que crer nesta palavra e seguir. Foi Jesus quem ensinou isso. Se Jesus me ensina que a vida eterna é por Ele, por que eu vou viver preso numa religião, entendendo que eu só tenho vida eterna se estiver naquela religião, guardando aqueles ensinos, praticando aquela formalidade dentro daqueles preceitos, daquela instituição religiosa? Por que eu vou me prender a isso? Eu tenho que praticar a palavra. Essa palavra que eu tenho que andar nela e pregar é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que vida eterna é crendo nele. João 6, 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus ensinou que Ele veio salvar e buscar. Então a minha vida para ser salva precisa dEle. Ele é o Salvador. Não é pela obra, não é pelo sacrifício, não é por mérito, não é por coisa alguma que eu faça para ser salvo. Jesus me ensinou que Ele é a porta por onde eu tenho acesso a Deus. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de uma instituição, como os homens ensinam. Praticar a palavra de Deus é isso, irmão. Para que eu e você seja bem-aventurado, para que eu e você seja de Deus, para que eu e você esteja em Deus, nós temos que praticar a palavra dele. Andar pelo Evangelho. O Evangelho é a informação, é a revelação de Deus que Jesus trouxe para nós. Então Tiago vai chegar e dizer, sejam cumpridores da palavra, e não só ouvinte. Ouvir, todo mundo ouve. Agora, cumprir, são poucos que se negam para se converter a Cristo, cumprindo e seguindo a sua palavra. O próprio Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renunciar tudo aquilo que você tem como valor e preceito de vida com Deus. É se voltar a Cristo. Seguir a Cristo é guardar o que Ele ensinou e andar principiado nisso, com entendimento e com tua vida de fé na palavra de Cristo. É o que Tiago está dizendo. Não sejam ouvintes, sejam praticantes. Não adianta só ouvir. É ouvir e crer. Esse crer é a convenção. Esse crer é a atitude do indivíduo que ouve de seguir, de se converter e andar agora na direção de Deus, Cristo. Porque crer todo mundo crê. Mas é crer com arrependimento. Arrependimento é mudança de entendimento.
é convenção. Então Tiago vai dizer que essa é a religião. Se você quer viver uma religião para estar seguindo a Deus, seja praticante da palavra, cumpra o que a palavra manda. A palavra, veja só. Vamos analisar aqui. Tiago vai dizer aqui, vamos ler e vamos entender isso aqui. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com discursos falsos. Agora, ser cumpridor da palavra. O que é que eu tenho que fazer para cumprir a palavra? Jesus disse: bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. O que é que eu tenho que praticar que Jesus ensinou? É isso que a gente tem que entender aqui, irmão. O que é praticar a palavra? O que é guardar a palavra de Cristo? Como eu vou entender isso? Examinando o que Cristo ensinou, para poder eu me manter na direção do ensinamento de Cristo. Aí eu pergunto, praticar a palavra, guardar a palavra de Deus, é estar dentro de igreja? É estar vivendo sacrifício de culto, de religião de igreja? É estar vivendo obrigações e formalidade de igreja? É estar participando de ritual e cerimonial de igreja? A palavra ensina isso em algum canto? Não. Eu quero que você use o senso crítico, vá analisar pelo princípio e a fonte da verdade, que é a palavra, e busque aqui, em Jesus, que é a luz, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá o conhecimento, aonde é que ele orientou alguém a estar em alguma religião ou igreja evangélica, vivendo ritual, sacrifício religioso, participando de cerimonial, de devoção, consagrando sua vida a uma instituição religiosa, como se fosse a Deus, vivendo nesse ambiente exclusivo. Me mostrem aqui o que é praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus não é isso, meus irmãos. Praticar a palavra de Deus não é essa vida religiosa. A religião pura e imaculada para Deus não é viver dentro de nenhum ritual religioso, de nenhuma formalidade religiosa, dentro de nenhuma instituição religiosa. A religião pura e imaculada para Deus, perfeita, é aquela que você vive guardando e praticando a palavra de Cristo, sendo cumpridor e não ouvinte. Essa é a religião verdadeira, que Tiago aqui está expressando. Tiago aqui não está falando de nenhuma instituição religiosa. Tiago aqui não está colocando nenhum lugar, nenhuma instituição, nenhuma religião como verdadeira. Tiago não está dirigindo ninguém a nenhuma religião. Nem Jesus. Até porque Jesus não pregou religião. Jesus pregou que Ele é o lugar onde nós devemos estar. Ele é o caminho que devemos andar para Deus. Ele é a vida com Deus que devemos ter é nele. Jesus mostrou que Ele é a porta que nos dá acesso ao Pai. Jesus nos mostrou que Ele é a rocha, que Ele é o lugar, que Ele é a esperança. Ele não mostrou nenhuma religião. Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus não mandou você procurar nenhuma igreja verdadeira, nenhuma religião verdadeira. Ele mandou você conhecer a verdade, e essa verdade é Ele, para você ser liberto por Ele, ser salvo por Ele, estando nele para a vida eterna com Deus. Não é dentro de religião ou igreja nenhuma. Então, é muito importante a gente observar e questionar o que a gente ouve, escuta. Tiago está dizendo, seres cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que é cumprir a palavra? Cumprir o quê? O que é que a palavra me manda cumprir? É aí que você tem que questionar para buscar o entendimento. Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. O que foi que Jesus me ensinou a praticar? O que é que eu devo viver para guardar a palavra do Senhor, para estar em Deus? Na palavra de Jesus, se eu examinar, eu vou encontrar Jesus me orientando aí para alguma igreja, viver algum ritual e cerimonial e obrigação de igreja? Será que a palavra de Jesus me ensina a estar dentro de algum culto de campanha, de marcha, de voto? Será que a palavra de Jesus me ensina a buscar Ele em alguma igreja? A ir para alguma igreja adorar Ele? A estar dentro de alguma igreja para ser dele? A viver algum ritual cerimonial de igreja para ser salvo? Será que a palavra de Jesus me ensina a dar dízimo, guardar sábado, ser batizado dentro de água por homem em igreja, viver a formalidade de sacrifício religioso de igreja? Será que a palavra de Jesus me ensina isso?
Aí eu estar na religião A, que é a de Deus, e a religião B não? É aí que nós devemos trabalhar o nosso entendimento, irmão. Usar o senso crítico, questionar, examinar. Examine o que é que a palavra de Cristo nos ensina a viver. Amar o próximo, ser verdadeiro, fazer o bem a quem nos faz mal, não guardar mágoa, perdoar, não viver com ressentimento, nem se desfazer das pessoas, não ser hipócrita, não ser fingido, ser sim, sim, não, não. Não ter altivez, nem soberba, nem orgulho, para poder olhar as pessoas com altivez e desfazer das pessoas. Não julgar ninguém segundo a aparência, mas quando fizer algum juízo, faça pela palavra. Não criticar ninguém, não falar mal de ninguém. É isso que a palavra ensina. O povo está vivendo tudo isso, desprezando isso e vivendo prática religiosa como se fosse a vida com Deus. Meus irmãos, vamos voltar para Deus. Vamos ser prudentes e buscar o conhecimento do Senhor enquanto pode. Buscai o Senhor enquanto pode achar. Você pega esse versículo, esse texto, para dar para os ímpios, né? Os ímpios que não estão na igreja. Porque ímpio é aquele que está fora da palavra. Pode estar na igreja ou não está. Muitos dizem, não, essa palavra não é para gente que é crente, é para ímpio, é para religioso, é para quem é evangélico, é para quem é católico, que não está na palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor não é estar dentro de igreja vivendo culto religioso, não. Vivendo formalidade religiosa, não. Buscar o Senhor é estar na palavra, irmãos. Vivendo, guardando e praticando a palavra. Ouvir para aprender e seguir. Não é só ouvir e ser apenas ouvinte, não. Deus nos deu a vocação para ministrar a palavra, para levar o conhecimento para o povo, ser edificado andando pela palavra. Não é só para ouvir, não é para ir para culto de igreja, ver show, entretenimento, atrações, ver lá os artistas se apresentando e dizendo foi poder, não. Deus nos deu a vocação da palavra para edificar a nossa vida no conhecimento dele, para santificar a nossa vida andando na palavra dele. Isso é cumprir e praticar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que vocês entendam e creiam na palavra de Deus e passem a praticá-la. Vamos buscar conhecer o que Jesus ensinou para praticar e ser bem-aventurado.